Começou! Nesta segunda-feira, dia 30, tropas israelenses deram início à incursão militar sobre o sul do Líbano, com o intuito, logicamente, de desmantelar bases do Hezbollah. Essa iniciativa amplia as chances de uma guerra regional no Oriente Médio, inclusive com a eventual participação de grandes potências, como, por exemplo, China e Rússia de um lado e, inevitavelmente, Estados Unidos do outro. Se você quiser entender este e outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Meu povo, hoje é dia 1º de outubro de 2024. Dá só uma olhada na manchete. Israel começa invasão terrestre contra o Hezbollah no sul do Líbano, algo que já vinha sendo esperado aí desde 2 semanas atrás, quando o governo israelense anunciou que a guerra agora entrava numa nova etapa. Segundo as forças de Israel, as incursões são limitadas e localizadas contra alvos específicos ao longo da fronteira com o Líbano, que esses alvos, portanto, representariam perigo imediato a comunidades no norte de Israel. A operação vai ocorrer de acordo com a avaliação situacional e em paralelo ao combate em Gaza e em outras arenas, disseram as forças israelenses. Ou seja, é apenas mais uma frente de guerra das Forças Armadas de Israel. Além de Gaza, agora o combate ao Hezbollah, ali no norte do país e sul do Líbano. Aqui, mais uma vez, gente, para entendermos melhor, sempre importante ter o contexto geral aí, bem situado. Aqui está o território israelense, beleza, um pouco ao norte, o Líbano. 7 de outubro de 2023, você se lembra, o Hamas promoveu aqueles pesados e covardes ataques contra Israel, que, por sua vez, respondeu contra-atacando aqui a faixa de Gaza. Foi quando teve início, portanto, a atual guerra. Lembrando que o ataque do Hamas promoveu cerca de 1.200 mortes naquele dia mesmo, além do sequestro de cerca de 250 pessoas. Algumas destas, cerca de 60, 80, ainda seguem cativas, ainda seguem sob poder do Hamas em algum lugar da faixa de Gaza, se é que ainda estão vivas, né? Infelizmente. Lembrando que a ação israelense na faixa de Gaza já deixou mais de 40 mil mortos, a maioria esmagadora e, infelizmente, pessoas inocentes, mulheres, crianças, idosos e assim por diante. Então, como sempre, quem mais sofre no conflito desse tipo aí são aqueles que não têm nada a ver com o negócio. E aí, desde outubro do ano passado, o que o Hezbollah, situado aqui no sul do Líbano, tem feito contra Israel e em solidariedade ao povo palestino, em solidariedade ao Hamas? O Hezbollah tem feito ataques, utilizando sobretudo foguetes contra o norte de Israel. Lembrando sempre o seguinte, meu povo, o Hezbollah não é palestino. O Hezbollah é um grupo radical islâmico, um grupo classificado como terrorista por boa parte da comunidade internacional, e ele tem uma orientação xiita. Ele surge lá nos anos 80 como resposta a uma invasão feita por Israel aqui no sul do Líbano. Então, o Hezbollah não é palestino, xiita apoiado pelo Irã. Beleza? Essas ações, esses ataques feitos pelo Hezbollah aqui no norte de Israel, obrigou, desde outubro do ano passado, um grande deslocamento de israelenses. Cerca de 60 mil pessoas de Israel que viviam aqui no norte do país foram, portanto, obrigadas a migrar para regiões mais ao centro, mais ao sul, muitos dos quais vieram aqui para a Cisjordânia, o que gerou, inclusive, um outro problema na Cisjordânia, que é uma área originalmente palestina, habitada por muitos palestinos. Então aqui há também confrontos entre palestinos e israelenses, mas essa é uma outra discussão. Então, o que Israel decidiu fazer aí há cerca de 2 semanas? Como a situação na faixa de Gaza está relativamente estabilizada, quando eu digo estabilizada, gente, eu não quero dizer que o Hamas foi derrotado. O Hamas ele está muito enfraquecido, mas falar que um grupo terrorista foi derrotado, aniquilado, é muito complexo, né? Lembra da ideologia. Um grupo terrorista não é apenas formado por homens, por armas, por bases militares, mas também por ideias. E essas ideias, você sabe, dificilmente são eliminadas por completo. Então, diante dessa situação relativamente estabilizada aqui na faixa de Gaza e diante da necessidade que o primeiro-ministro israelense tem de dar sequência à guerra, por quê mesmo, gente? Tenho falado isso em muitos outros vídeos. O Benjamin Netanyahu pesa contra ele inúmeras acusações de corrupção e é exigido também que ele dê explicações sobre as falhas no dia 7 de outubro que permitiram o ataque
do Hamas contra Israel e dê explicação também sobre o insucesso no resgate de muitos reféns que seguem sob o poder do Hamas. Então, antes que qualquer um exija explicações dele sobre esses temas sensíveis, ele tratou de mudar o foco da guerra para o norte do país, porque enquanto houver uma guerra externa, enquanto houver um inimigo a ser combatido, esses temas domésticos acabam sendo deixados de lado. E aí o Benjamin Netanyahu vai ganhando tempo em todo esse processo aí, esperando também de olho nas eleições dos Estados Unidos, que eu te mostro já já. Então, falando especificamente sobre a incursão militar que Israel vem fazendo, incursão terrestre que Israel vem fazendo sobre o sul do Líbano. Aqui, para destacar, peguei essa região fronteiriça entre Israel e Líbano e aqui eu te mostro ela com mais detalhes. Então, aqui está Israel, aqui está o Líbano. A região, basicamente, que o Hezbollah atua é essa porção sul aqui, ao sul, inclusive, do chamado rio Litani. Esse rio, inclusive, lá no começo dos anos 2000, ele foi utilizado como referência depois de um acordo proposto pela ONU para que o Hezbollah não atuasse ao sul dele. O Hezbollah obedeceu isso? Claro que não. O Hezbollah é um grupo ilegal, um grupo clandestino, um grupo que não segue regras, ordens. Então o Hezbollah atuava aqui e a partir dessa região promovia esses ataques contra Israel. Então, oficialmente, o intuito de Israel é não apenas desmantelar os quartéis, as bases, os locais de lançamento desses mísseis e foguetes do Hezbollah, como também promover o maior dano possível ao grupo radical islâmico Hezbollah nessa região. Ou seja, em palavras simples, o objetivo é aniquilar o Hezbollah, ao menos dessa região, para que a partir disso fosse criada nessa área uma espécie de zona tampão, para que Israel então tivesse segurança em permitir o retorno dos cerca de 60 mil israelenses que foram obrigados a deixar essa região. Então, oficialmente, esse é o intuito de Israel ao promover essa ação militar aqui sobre o sul do Líbano. Lógico que é uma situação complexa. Quando Israel invade o Líbano, Israel está invadindo um outro país, está violando a soberania territorial desse país, o que é tido aí nas relações internacionais como uma falta grave. Por outro lado, o Líbano, enquanto Estado, ele vive hoje uma situação de muita fragilidade. Muitos, inclusive, apontam o Líbano como sendo um Estado falido. Tanto é que o próprio Hezbollah praticamente governa algumas regiões do Líbano, como, por exemplo, essa região sul. Então, vamos acompanhar aí para ver de que maneira essa incursão militar vai se desenrolar aí nos próximos dias, para termos uma dimensão mais clara sobre a duração, sobre as consequências, inclusive os efeitos colaterais que ela certamente produzirá e já está produzindo, né? Desde que iniciaram os bombardeios há 2 semanas, já são mais de 1.000 libaneses mortos, inclusive 2 brasileiros, 2 jovens brasileiros, e os deslocados também já chegam à casa de 1 milhão. Pessoas que viviam mais próximas ao sul do Líbano e que foram obrigadas a se deslocar. Inclusive o governo do Brasil anunciou hoje que vai enviar um avião da FAB para resgatar alguns desses brasileiros que desejam aí vir para o Brasil. Beleza? Vamos seguir aqui, Como eu falei anteriormente, o Benjamin Netanyahu está de olho também nas eleições dos Estados Unidos. Essa nova frente de guerra em Israel tem como intuito prolongar a guerra e esperar as eleições por lá, porque o desejo maior dele é a eleição de Donald Trump. Dá uma olhada. Netanyahu escala guerra no Líbano com foco em eleições dos Estados Unidos. Analistas dizem que Netanyahu aposta na eleição de Trump, que daria carta branca a Israel. Aqui, gente, é importante ficar claro uma coisa. Independentemente de quem for o presidente dos Estados Unidos, sejam democratas ou republicanos, vai haver apoio a Israel. Afinal de contas, a comunidade judaica nos Estados Unidos, o lobby judaico é poderosíssimo, inclusive no governo, inclusive ocupando cargos políticos. Então, dificilmente alguém nos Estados Unidos, algum presidente, ainda mais em um período próximo às eleições, vai se voltar contra Israel. Afinal de contas, o voto da comunidade judaica pode ser decisivo no resultado final das eleições. Porém, historicamente, o que se nota? Se nota que os republicanos, do qual Donald Trump é um representante, promovem um apoio a Israel de maneira muito mais incondicional, ou seja, independentemente das ações de Israel. Já os democratas promovem esse apoio, porém, eventualmente fazem críticas, como inclusive o atual presidente Joe Biden já fez variadas vezes a maneira de atuação de Benjamin Netanyahu na guerra, sobretudo lá em Gaza, em razão das mortes de civis, de inocentes, enfim.
Seguindo então, a iniciativa israelense é vista como uma tentativa de prolongar e escalar o conflito até novembro, quando acontecem as eleições lá nos Estados Unidos. Entre aspas, o que disse o professor de Relações Internacionais Bruno Beacchini. Olha só, a grande aposta de Netanyahu é levar o conflito até as eleições, porque sua aposta é que o presidente será Trump, que vai dar para ele carta branca, todas as permissões que Israel precisa. É uma aposta de vida ou morte para ele, porque a própria subsistência hoje do Estado de Israel depende da ajuda dos Estados Unidos da América. O que é uma grande verdade, né, gente? Analisando aqui racionalmente, o que explica o fato de Israel nunca ter perdido, nunca ter sido derrotado numa guerra contra esses grupos radicais islâmicos ali da região? É o apoio dado pelos Estados Unidos. Toda essa tecnologia super avançada dos israelenses, das forças armadas daquele país, tem vínculo direto com o apoio dado pelos Estados Unidos, inclusive o fato deles terem armamento nuclear. Israel é o único país do Oriente Médio que dispõe de armas nucleares. Eles devem isso, logicamente, em grande parte ao apoio estadunidense. Certo? E aí, um outro questionamento que sempre é levantado em relação a esse tema, a essa possível guerra regional no Oriente Médio, é da eventual participação de chineses e russos, logicamente, numa eventual entrada no conflito de China e Rússia, diretamente falando, eles irão apoiar qual lado? O lado iraniano, e Estados Unidos estaria ao lado oposto, ao lado de Israel. Porém, acho improvável a entrada desses dois, tá? Dá uma olhada. Crise entre Israel e Líbano pode, olha só, pode, é uma possibilidade, pode crescer e envolver Rússia e China. Há uma grande interrogação sobre qual seria a participação de russos e chineses em um eventual conflito escalado para todo o Oriente Médio. Uma possibilidade seria uma espécie de proxy war, ou seja, uma guerra por procuração, com cada um apoiando um lado. Isso poderia escalar para todo o sistema internacional. Disse aí o Roberto Webel, doutor em Relações Internacionais pela Federal do Rio Grande do Sul. Por que eu, particularmente, e muitos outros analistas, entendem ser pouco provável a entrada direta desses dois no conflito? Primeiro porque a Rússia já está envolvida numa guerra, a guerra contra a Ucrânia. E aí a Rússia não teria condições, em termos de armamento, em termos de tropa efetivamente, de fornecer apoio, por exemplo, ao Irã. Já os chineses, eles não querem uma guerra no momento. Gente, a China está mais interessada em fazer negócio, em fazer comércio. Ela está num momento de franca expansão. E se for para os chineses se envolverem em alguma ação militar a curto prazo, eles têm interesses muito maiores na sua vizinhança, sobretudo ali no problema que envolve Taiwan, nas disputas por arquipélagos com o Japão, com Filipinas, Tailândia e assim por diante. Então não é interesse desses dois países, China e Rússia, que haja uma escalada no conflito. Por isso, dizem que nos bastidores eles vêm pedindo ao Irã moderação, vêm pedindo que o Irã não responda duramente a todos esses ataques que Israel vem promovendo contra esses braços armados que o Irã tem próximo a Israel, principalmente os dois que eu te mostrei, o Hamas e o Hezbollah. Lembrando ainda, gente, que a Rússia vem recebendo grande apoio do Irã, com fornecimento por parte do Irã de mísseis e de drones, para sustentar a guerra dos russos contra a Ucrânia. Inclusive ontem, na segunda-feira mesmo, o primeiro-ministro russo, esse aí à esquerda, esteve em visita oficial ao Irã. À direita é o atual presidente do Irã, que eu não me lembro o nome agora. Tá aí, 30/9. Em meio à tensão no Oriente Médio, Rússia afirma que quer aumentar a cooperação com o Irã. Então, se o Irã entra numa guerra direta contra Israel, o Irã não terá a mesma capacidade de apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Se o Irã entra nessa guerra, a Rússia, por estar envolvida em outra guerra, não terá condições de apoiar o Irã. Tá vendo só o emaranhado das peças aí no tabuleiro de xadrez? Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Acha que as ações militares de Israel no sul do Líbano vão provocar uma escalada ainda maior do conflito, levando a uma guerra regional? Deixa para mim o que você pensa nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E nos vemos no próximo. Um forte abraço. Até lá. Valeu!